É sempre um prazer estar aqui na Sociedade Nacional de Belas Artes a fazer esta nossa rubrica, que é Arte Contemporânea em Diálogo. O tema hoje é sobretudo centrado na questão da curadoria. O meu convidado é o Sérgio Fazenda Rodrigues, arquiteto, curador, meu amigo. Tem também um espaço que fundou e que dirige, onde faz uma série de projetos curatoriais sobre o Killer Spirit. Sérgio, muito obrigada por aceitares o convite. Obrigado. O nosso tema de hoje tem que ver não é só com a questão curatorial, mas a curadoria inserida num espaço mais abrangente e mais complexo que tem que ver com o espaço cultural. Ou seja, a curadoria poderá ser vista sobretudo como uma questão que une, na verdade, a questão cultural e a questão artística, no sentido da mostra, mas que se situa num plano mais abrangente, que tem que ver com as próprias dinâmicas culturais. Dinâmicas essas que começaram a ser francamente complexas, que começam ainda nos anos 80, no complexo contexto do pós-modernismo e da arte muito mais eclética e da possibilidade da grande narrativa moderna e modernista começar a ser colocada em causa, como sabes, livro também na arquitetura, por exemplo, mas que depois se torna absolutamente determinante quando entramos nos anos 90 e na questão da globalização, que permite pela primeira vez tudo ser feito ao mesmo tempo, mais ou menos parecido. E, portanto, não só também a complexidade das indústrias culturais, uma série de profissões que aparecem, já vem que era a curadoria, uma série de profissões que aparecem, que se prendem precisamente com esta complexidade das dinâmicas culturais e, consequentemente, das dinâmicas artísticas. Portanto, continuando aqui só muito breve esta introdução, na verdade a curadoria aparece no contexto no sentido de curar, de cuidar, como quase tudo na sociedade ocidental aparece na Grécia, portanto ainda num período em que se percebe, sobretudo o período clássico de qualquer período é sempre alegadamente o melhor período nessa altura, em que são ditadas uma série de trâmites e de matrizes que serão absolutamente determinantes para a evolução da arte e para a evolução da cultura em determinado nível, em determinada conexão ou determinada forma artística. E, portanto, na verdade, a própria democracia foi lançada ainda de forma imperfeita, porque as mulheres e os escravos não votaram na Grécia, a Grécia de Péricles, mas também o primeiro sítio de curar, de cuidar, de permanecer. Depois, enfim, vai por este fora, começam os gabinetes de curiosidades, e depois é precisamente no final do século XVIII, início do século XVII, assim, XVII para XVIII, em que começam de facto os gabinetes de curiosidades a aparecer de uma forma mais intensa, e depois dos salões, grandes exposições, e depois finalmente entramos, uma breve história muito rápida, e depois entramos no século XIX, com a possibilidade, nomeadamente dos artistas, que é absolutamente inédita, começarem a fazer a curadoria das suas próprias exposições, e é por isso que a exposição que inaugurou a 15 de abril de 1874 dos impressionistas foi marcante, porque precisamente permite pela primeira vez, do ponto de vista da história da arte, haver uma alternativa ao salão principal. E, portanto, isto quer dizer que pessoas que pensavam diferente e que tinham um propósito de ação diferente do propósito de ação ditado sempre de cima para baixo, até acontecer, portanto, de uma elite cultural, política, eclesiástica, etc., para o comum cidadão. E pela primeira vez na história da arte, é possível alguém que não vem daí, a partir do seu trabalho, promover esse tipo de alternativa. Bom, finalmente entramos no século XX, em que, na verdade, a curadoria começa a ter uma componente intelectualizada e criativa. E depois temos a grande figura do Harold Zinman, claro, toda a gente quer ser o Harold Zinman, que eu compreendo. O Harold Zinman, por acaso, começou o seu trabalho enquanto ator e enquanto performer, de alguma maneira, ou sou ligado ao teatro, e depois percebe que gostava de mostrar coisas. E eu não acho que tenha sido, por acaso, esta ligação ao teatro e ao mostrar, mostrando-se, e depois mostrar exposições. Sérgio, o que é a curadoria? É mostrar, saber mostrar? Bem, essa pergunta é um bocado vasta, mas eu acho que é um bocadinho de tudo aquilo que tu falaste aqui agora, mas é sobretudo saber cuidar, é aquilo que está na velha questão, e saber cuidar, estando atento à natureza e ao valor dos trabalhos que se está a lidar, das obras que se está a lidar. Hoje penso que é sobretudo saber ter, num discurso sobre as pessoas, construindo um discurso crítico, ou construir um olhar, eventual mas daqui ou não, mas construir um olhar que faça sentido próprio sobre os trabalhos e com os trabalhos. Ou seja, os trabalhos falam por si, mas quando tu os agradas, quando tu os relacionas em conjunto e constróis uma outra lógica, uma outra narrativa, indica que a curadoria passa, pois, no entendimento, sobretudo, por perceber como é que se articula esse discurso
como é que ele se consubstancia para a sua paladão e que ele se gera, o que ele dá nos casos de, e sobretudo como é que ele se relaciona com a comunidade que nós estamos a trabalhar. No sentido mais direto e no sentido mais indireto, aspecto mais vasto, se quiseres. Numa relação com o tempo em que nós nos enquadramos, com o contexto onde nós estamos, e uma relação mais próxima, se calhar, com a visitante ou observador que tem a exposição. Por isso, curadoria para mim, quer dizer, aqui falar um bocadinho, para não aparecer para o exemplo, mas vamos um pouco. Na minha perspectiva, a curadoria tem de ter essa capacidade analítica, crítica, de conseguir construir um discurso. E esse discurso tem que ser pertinente, tem que acrescer qualquer coisa àquilo que as obras já têm e já são, mas eu penso que esta é uma questão fundamental. Não se deve sobrepor à natureza das obras, ou seja, não deve falar acima das obras, deve conversar com as obras e deve falar a partir das obras, mas não deve falar mais alto do que das próprias obras. Portanto, eu diria que é, nesse sentido, sobretudo, um exercício consciente, crítico, de mediação entre aquilo que os artistas trabalham, aquilo que os públicos estão lá, só estão excelentes, ou estão ou importa trabalhar, portanto, que a mediação com um conjunto de contextos, muito vários. Mas é interessante porque nós, voltando aqui um bocadinho à questão histórica e trazendo para cá, quando a primeira grande exposição do Harold Diamond, como sabes, é Attitudes Weekend Form, foi de 1969, em que ele procurou trabalhar não a arte conceitual, porque a arte conceitual é uma coisa circunscrita, mas os conceitualismos no plural, num sentido mais abrangente, que estavam lá, Land Art, estavam lá Performance, estavam lá uma série de propostas de arte minimal, que não se circunscreviam especificamente à questão da arte conceitual. Portanto, é o conceitualismo no sentido alargado. Mas, a determinada altura, depois a outra história, que claro, a corrida da Cinco em Castle, em que se discutiu e se procurou perceber o conceito da neovanguarda, por exemplo. Aliás, que foi super importante para o contexto português. O Ernesto Sousa foi lá, foi das pessoas que mais escreveu sobre a Quinta de Comenta e que teria depois também uma repercussão na sua obra, embora ele já, na verdade, o Ernesto Sousa já tinha inquietações que se aproximavam muito do que do mais vanguardista, enquanto adjetivo vanguardista estava a acontecer nessa altura, mas na verdade consegue a partir daí fazer um link, encontrar uma ressonância, na verdade, talvez uma validade ainda maior para eu, do que estava a fazer. Isto faz sentido, portanto, isto faz sentido, ou faz sentido, fará sentido também para as outras pessoas. E onde é que eu quero chegar com isto? A partir de determinada altura, os movimentos artísticos deixam de existir, ou seja, o discurso que eu estou a operar é um discurso que se ancora na altura em que ainda existiam movimentos artísticos. O último movimento artístico de que nós temos conhecimento é, de facto, o movimento pós-moderno. E, portanto, o movimento pós-moderno, porque é que é o último movimento? É um movimento que tem características específicas, como sabes, e, portanto, que são elencáveis, que são identificáveis, e que, portanto, tanto na arquitetura como na pintura, designadamente no chamado regresso à pintura, é possível incorporar, além de outras propostas, mesmo o próprio cinema, sei lá, o próprio cinema de David Lynch, por exemplo, o Velvet, tem um filme neo-noir que vai para uma série de questões. O pós-modernismo expande-se para vários territórios e é um movimento muito mais interessante do que às vezes se acha que é. Eu acho que é muito compreendido. Eu também acho que é. O que é que achas? Se você fala sobre isso, se não falar nada, quer dizer, sim, a ideia que eu tenho é que há sempre uma espécie de complexo, se falando da pós-modernidade, que é sempre lido como uma espécie de oposição direta ao paradigma moderno. No entendimento, eu acho que ele complementa e expande essa lógica modernística. Não no sentido primordial, mas incluindo a complexidade dos dias de hoje e esse sentido de um aspecto muito mais amplo, muito mais rico e muito mais abrangente e que permite uma ação muito mais alta. E isso para mim é muito mais estimulante. Concordo. Precisamente a ideia do tal ecletismo, que normalmente é visto como um ecletismo afirmativo, quer dizer fácil. O facto de existir uma imensa possibilidade não quer dizer que essa arte seja má. Essa arte só tem uma imensa possibilidade, tanto do ponto de vista da crítica como do ponto de vista curatorial, terá que depois também ter exatamente as mesmas. Estar ao nível, né? Estar ao nível de continuar também a perceber essas diferenças. Mas a questão do fim dos movimentos, eu acho que para a curadoria pode levantar dificuldade, ou seja, se calhar era mais fácil para o Harold Diamond, estou a falar do Harold Diamond, que é o mais conhecido e de facto foi francamente impactante,
nos desígnios da arte da segunda metade do século XX, como sabes. Mas a partir do momento em que desaparecem os movimentos, como é que se arruma aqui conceptualmente, como é que se arruma conceptualmente uma exposição? Eu acho que se calhar é ter estudado diretamente com o anterior da obra, não é? De cada uma das obras, e perceber, independentemente da roupagem dessa expressão, que cada uma delas comporta, ou do lastro estrutural que as informa, o período onde vieram, as respostas àquilo a que respondem, etc. Se calhar é olhar em profundidade para aquilo que cada uma delas transporta e que cada uma delas se inquieta, e a partir desse termo, a partir desse raiz, saber articular uma conversa, saber articular no sentido. Eu acho que é bastante mais difícil, mas também, sendo mais complexo nesse sentido, é bastante mais aliciante, porque obriga-me ou tem vida a uma resolução que não é meramente estilística, não é meramente coital. Portanto, é qualquer coisa que tem que partir da compreensão, da apreensão, da intuição, da percepção real do que é aquele trabalho, não só da forma como ele é arrumado, temperado, acilado, isso é, quer dizer, eu acho que isso é o sino dos tempos de hoje, não é? Não temos uma única maneira de olhar para a coisa, temos uma complexidade poliédrica, não é? Olhamos para a coisa de forma poliédrica, e eu penso que por arrasto acaba por fazer isso, é dos nossos dias, não é? E como é que a colocas, por exemplo, em relação à crítica, fazendo estes três polos, a produção artística, a crítica e isso, como é que tu... Eu acho que há alguma dificuldade em traçar limites muito claros, embora cada uma delas para um espectro dar-se padrões de estudo. A curadoria tem de ter, na minha perspectiva, ou deve ter, uma análise com a capacidade crítica naquilo que está a fazer, ou seja, não deve ser apenas um olhar passivo que se limita a agrupar, a organizar, a ordenar e a arrumar de acordo com o pensamento linear, para ser verdadeiramente relevante, para acrescer qualquer coisa ao discurso que está a ser colocado em cima da mesa, tem que acrescer, tem que ter um conteúdo crítico, tem que ter uma análise, um posicionamento. E esse posicionamento dita, a partir de ter uma combinação do contexto em que estás a trabalhar para perceber como é que vais intervir, o que é que queres crescer, o que é que queres dizer. O que é que queres dizer? Porque a teoria é, de facto, discursível. É uma questão de perceber, mas tem essa raiz discursiva. E nesse sentido, tendo uma raiz discursiva, parece-me que é, ou pode ser, pode estar na vizinhança da prática de crítica de arte. E agora, a crítica de arte per si é uma coisa distinta, quer dizer, abrange outros aspectos também, não é? Assim como a questão da história de arte. Eu acho que estes três, não sei, eu acho mais interessante perceber onde é que elas se juntam, onde é que elas se partilham, propriamente o que as separa. E honestamente acho que hoje em dia é mais difícil identificar daquilo que separa do que aquilo que une também. De qualquer das formas, a crítica é sobre o facto artístico. Você distingue a crítica de qualquer outra análise a critério da atualidade. Que aliás começa com o Salon, por isso é que com o Salon que aparece a crítica da arte moderna. Também tem essa ideia do facto artístico, é esse facto artístico a exposição, não é? É que se está a mostrar. Sim. Portanto, logo aí também temos um pouco antes, depois, independentemente de eu concordar contigo, que acho que está sempre imbuída uma crítica ou uma análise crítica na realização de uma exposição. Portanto, ou o que quer que seja, quer dizer, na verdade, o facto de se escolher determinadas obras e não se escolherem outras, ou se escolher o artista, ou se escolher o outro, enfim. Portanto, logo aí há uma posição crítica. Não é? Sim, ou de maneira muito simples como tu as arrumares, não é? Quer dizer, porque quando dava aulas, dava um exemplo muito paradigmático, parece assim uma coisa para crianças. Acho que é muito eficaz. Há uma pintura de um casal renascentista aquilo é apresentado os dois face a face. Né? O que percebes é que se trata de um casal, porque a roupagem é a mesma, mas a proximidade não é um lítico, mas poderia ser, mas a proximidade é muito também. Quer dizer, se tu ficares depois, que se os poderes postos já não é um casal. O homem ainda é desencontrado. Ou se juntar os outros seja um triângulo, ou se os afastar são estranhos, ou se os puser a falar um do outro são próximos. Portanto, todas estas opções parecem sim muito básicas. Na verdade, começam a construir relações. E a construção destas relações, a minha ótica, passa muito, não só por uma questão discursiva da própria obra, mas também pela experiência que é visitar a exposição. É uma coisa muito temperada
à visita do local, à experiência de ver a exposição, à experiência de viver a exposição, constroem esse sentido. Voltando um bocadinho atrás, é aquilo que tu estavas a falar, tem que saber, muitas vezes, algo que eu sinto, é que acaba por haver um certo equívoco, é um princípio realmente claro, infelizmente. Porque uma coisa é que a natureza dos trabalhos com base de habilidade, que podem ser bons ou maus, foi. Outra coisa é o trabalho que tu fazes com eles, a maneira como os agregas, a maneira como constróis toda uma bateria de funções e como vais organizar um pensamento em torno ideal. Muitas vezes é fácil teres uma má exposição com os homens a uma boa exposição com mais homens. E de facto são coisas, às vezes, são coisas interrelacionadas, mas têm... Às vezes, infelizmente. Tem crítica é a mesma coisa, por exemplo, quando pensamos que a validade de uma crítica não é coincidente com a validade da obra. A validade da crítica é coincidente com a validade do discurso que é produzido. Tem critérios como a coerência, a não contradição, a análise de diferentes pontos, etc. E, portanto, acho que é mais ou menos, do ponto de vista do bom senso, da coerência e desta perspectiva de também falar para as pessoas, porque, na verdade, tanto a crítica como a curadoria, acho que estás a dizer de uma forma bem, correta, é um discurso que é produzido para alguém, certo? Não é uma coisa muito no vazio que não tem um objetivo de comunicação. Acho que é feito. Sim, não é simplesmente organizar de compromissos. Claro. É um conjunto de escolhas que de facto vivem e reagem a esses compromissos que têm de ser tomados. Para esses compromissos muitas vezes são um elemento para o crescimento da própria exposição. Não há no faro, é notório que trabalha, mas é através desses compromissos ou através dessas relações que a coisa ganha uma outra leitura, ganha um sentido qualquer, uma leitura. Eu continuo a dizer que é qualquer coisa que tem que crescer, tem que ser pertinente, tem que ser consciente, tem que ser, de alguma forma, tem que ter alguma utilidade no sentido em que acresçam. Seja uma visão sobre uma questão qualquer, seja perspectivas, mas senão não tem interesse. Pois, eu às vezes, quando falo sobre exposições ou quando penso exposições do ponto de vista da crítica, olho para elas e penso, se a obra está enaltecida ou se a obra está diminuída. Acho que pode ser, não sei se me concordas com esse critério. É sempre um equilíbrio muito difícil de encontrar. E eu acho que cada caso é um caso, quer dizer, uma das coisas, há bocado falávamos nisso, não é? Uma das coisas dos nossos tempos, felizmente, é que eu acho que não há certezas. Cada vez há coisas, não há certezas. E, na verdade, às vezes há situações em que a cedência da obra face à exposição dá até portas travessas a valorização da obra de outra forma e vice-versa. Ou seja, não é de todo raciocínio linear. Eu lembro-me de uma exposição incrível, uma exposição muito incrível, que eu vi sobre há 2 anos, no Reino Unido, que era comissário pelo Dean Yemen, que estranhamente trazia obras de vários quadrantes, que as definias, por exemplo, uma parte ainda no mundo dos filmes do Pasolini, tinhas desenhos de Gupta, tinhas as coisas mais inesperadas. E tu pensavas, isto é uma salada de fita, faço a expressão. Mas de facto não, quando se estivesse atento ao figura legal no raciocínio, tu aquilo estavas a enquadrar-se com um sentido uma consequência. E era nesse enquadramento que a própria valorização da obra ganhava outra repercussão. Portanto, a relação isolada da célula isolada e do seu conjunto. Pois é, que pois. Não tenho nem. Isso é curioso, está-se a falar de Deus, olha mais que ele é escritor, vai, então, e é interessante. Eu estou muitas vezes a dizer que uma das melhores exposições que vi na minha vida foi há uns anos valentes e foi uma exposição no Museu das Artes Decorativas de Paris sobre o designer Lacroix, o Christian Lacroix. E, portanto, o Christian Lacroix tinha uma exuberância de um visualmente também se presta, não é? Porque ele é característico pelos seus padrões, pela sua complexidade, texturas, etc. Mas estava tão bem mostrado, vou passar a expressão, estava tão equilibrado, que ele respirava tão bem, estava tão apelativo, que a iluminação fazia tudo perfeito,
que a pessoa passava lá e pensava, uau, que grande exposição. Portanto, às vezes, as exposições não são necessariamente só, pelo menos, assim, eu, enquanto a minha visão, curadora estou, eu faço a visão exterior disso. Não são só necessariamente artes visuais, mas às vezes podem ser outras coisas artísticas também, mas não necessariamente nesse território. Eu penso que sim, eu pelo menos aquilo que eu tento fazer, só posso falar que aquilo que eu tento fazer é uma abordagem poética no trabalho de mim. E esse trabalho, quer dizer, eu trabalho sem estilo com artes visuais, já trabalhei com o Igor Temporary, os trabalhos do filme de artes visuais. Mas eu acho que é uma questão de como é que tu organizas os conteúdos. E quando os estás a organizar, podes fazê-lo de muitas maneiras, não é? Tens de cumprir uma função qualquer, que dar a comunicar ou dar a ouvir bem qualquer, mas a forma como isso é feito pode ser muito diversa. E nessa diversidade pode existir uma forma mais poética ou menos poética, claro, com alguma particularidade. Mas, no meu caso, eu tento acrescentar, quer dizer, eu preciso dessa camada poética que eu poder pensar da exposição. E acho que é interessante. Tu há bocado falavas na questão de falar, ou mais atrás falavas também das exposições pensadas, comissariadas, curadas pelos próprios artistas. Uma das coisas que eu acho notórias na economia é que há propriamente uma ideia de especialização. A minha ótica era a especialização uma espécie de bordo, que é muito feminino em relação à coisa. E quando tu as perdes a amplitude do olhar. Sim. E a possibilidade de escolha e a possibilidade de conceptualizar a coisa boa de organização. Falamos em termos de conteúdos? Sim. Mas não só. Quer dizer, estava-me a lembrar, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a economia, pelo menos em Portugal, que é uma disciplina relativamente recente, ou muitos termos académicos. Eu lembro nos anos 80, tinha as pessoas que faziam economia que vinham da economia, ou Mel, por exemplo, ou que vinham da sociologia. Não existia. Precisamente. E eu acho que, na verdade, muitos vão da história da arte, outros vão da sociologia. Problemas da história da arte mais normal. Sim, pronto. Tem não mesmo. Mas o que eu acho que é verdadeiramente interessante é que cada uma destas pessoas, ou cada uma destas entidades, contribui de forma diferente para o pensar da expressão, porque tu pensa com bagagem que está estabelecida. Portanto, se calhar, o adaptar aquilo que o historiador está a habituar é diferente do pensamento, provavelmente, se calhar, do arquiteto. No meu caso, tento que a exposição seja perceptível, sobretudo, por uma questão da vivência nos fãs. Ou seja, como é que tu, ao passares na exposição, como é que tu, ao atravessares a exposição, ao ver a sequência das obras, a cadência de despesa, o momento que nos sabes, tudo aquilo corresponde a um envolvimento, a uma especificidade qualquer que te envolve, não é? Como é que te aproximas do mundo, como é que te afastas do outro? Queres falar um bocadinho do processo que eu sei que tu fazes maquetes? Depois diferente parte tanto que Queres falar um bocadinho disso? Sim, pronto, isto é para dizer que cada um, estou voltando um bocadinho atrás, Claro. cada um tem uma maneira própria de olhar. Eu acho que, na verdade, essa diversidade enriquece. Segmento. E a minha, falando agora do meu caso, está muito adequada à minha prática profissional durante 20 e tal anos, foi ser arquiteto. Por isso, a questão espacial, no sentido em que entendo como um veículo para a comunicação também das obras, não é? Eu não me interessa fazer exposições como se fosse uma espécie de livro com as coisas na parede, não é? Não me interessa que a experiência que uma pessoa tenha na exposição seja ruim aqui para o folhear do menu. Claro. Não parece que cresça muito, parece menos estimulante. E no meu caso, esta relação que a percepção das coisas através da leitura do espaço tem muito a ver com esta prática profissional e por arrasto com a maneira como eu vou pensando e trabalhando nesse processo, que vai sendo etapas. Há uma ferramenta que eu continuo a utilizar desde sempre e que eu acho que na verdade é transversal naquelas das áreas criativas, que é o design. Se tu não souberes pensar através do design, é muito diferente falares com um lápis na mão, ou estás só a falar. E quando falas com um lápis na mão, Estás com o lápis na mão. Quando desenhas aquilo que pensas, não é? Estás a criar um vínculo diferente com a relação das coisas. Portanto, eu acho que a primeira etapa é com o desenho pensar
E como é que as coisas se constituem. E o desenho é muito abrangente, né? Pode ser desde do esquema, numa imagem visualizar a coisa, uma lista, o que quer que seja, mas é conseguires perceber o que é que aquilo está a dizer. E depois passo a passo ir no inglês. As maquetes com que falamos é um passo desta etapa. É um passo em que eu sinto a necessidade de começar a dar cor a uma imagem que eu tenho na cabeça. Portanto, eu tenho uma imagem na cabeça de como é que aquilo se organiza, como é que aquilo se encadeia, como é que aquilo se relaciona. Essa imagem é percebida inicialmente através do desenho e passo a passo vai ganhando cor. Quando ganha cor, passa para o plano maquete. E isso vai avançando. Uma das coisas que eu tento fazer, e que é para mim muito importante, é ter tempo para a montagem. Porque eu acho que este processo é afinado consecutivamente até ao fim de gosto de ir preparado, sem ser com as coisas a decidir à última da hora, mas eu tenho isto como uma conversão que termina na montagem da exposição. Na montagem não, termina com a exposição. E eu digo que uma coisa fundamental é tu conseguires estar com o tempo a montar uma exposição, deixar o pó sentar e perceberes a validade das opções que tomas. E às vezes, no calor da situação, acabas por optar fazer a simulação e só com o tempo, só com esse assentar no pó, é que compreendes, não, mas se calhar isto não faz sentido, isto vai ter de dar para o outro lado. Se calhar esta aplicação é diferente. Por isso, sim, quer dizer, eu não falava que eu acho que cada caso é um caso. E isto é o lado mais apaixonante da cor de mim. Ou seja, cada exposição é um caso de estudo. Cada artista é uma pessoa diferente e os trabalhos são todos diferentes. Por isso, para mim, o que é aliciante é que cada exposição é uma oportunidade para aprender coisas novas e para testar coisas novas. Então, acho que é muito importante ir com bastante certezas, não? Porque quanto mais certezas tens, mais trabalhado aquilo, mais embordado aquilo fica. Mas limitas também, não é? Sim, claro, menos flexível aquilo é muito lógico. E o encontro, eu mando a proximidade de uma discussão qualquer, eu acho que eu tenho esse dado de flexibilidade. Que vem desde sempre, que é transversal, e vem desde dos conflitos que tu estás a tentar, ou dos equilíbrios que estás a tentar gerir, que passa pelas obras, mas que passa pela montagem, como é que elas se posicionam, como é que elas se estão a ver. Eu acho que é sobre, não sei, eu tento pensar como é que a curadoria faz sentido, sobretudo ativada pela presença da pessoa no espaço, não é? Como é que eu, observador, como é que eu, curador, vou pôr o papel do visitante e para pôr a exposição e vejo as coisas. E vejo primeiro esta, e vejo depois aquela, ou vejo a seguir aquela e vejo onde se esta. E tudo isso orquestra uma circuito, uma composição, uma narrativa que está dependente de ti enquanto observador para estar no espaço, para ativar-se no sentido que aquilo tem. Se a exposição não tiver ninguém a visitá-la, não funciona. Mas não deixa de ser exposição. Exatamente. E tento, estar atento, se tivesse, a que as coisas não sejam também meramente visuais, ou seja, há toda uma dimensão, que faça pela seguridade que as coisas têm, pelo cheque que as coisas têm, pelo centro da sala, pela temperatura da sala, por aquilo que estás a ver, tudo isso informa a sua sala. Se eu estou numa sala a ouvir a obra que está a seguir, é uma coisa. Se eu estou numa sala completamente imerso e o foco da minha atenção é dirigido, porque nada me explica, é dirigido para aquela obra, é outra. Eu diria que o ajustar de todos estes elementos acaba por ser fundamental e conseguir articular nos sentidos conectos, consistentes e que cresça qualquer coisa a noite. Vou dar Há bocado estavas a falar das exposições de livro. E que eu acho que as exposições de livro são um problema. Porquê? Porque tu vais ver uma exposição em que é texto que ninguém lê. Questiono, enquanto visitante, enquanto crítica de arte, se as pessoas que fazem aquilo sabem que aquilo não vai ser lido. Porque aquilo não vai ser lido, ninguém vai ler aquilo. Portanto, eventualmente levarão o catálogo, mas isso é uma outra narrativa, lá está, é o livro, então levarão os textos todos, mais alguns, e depois em casa, no seu tempo,
farão certamente acontecer essa leitura, mas ali aquela leitura não vai acontecer. E eu interrogo, porque é que isso continua a existir? E posso ensaiar uma resposta que é: as pessoas não são muito espectadoras. Porque se fossem muito espectadoras, e eu acho que tu és espectador, justamente não só pelo teu discurso, eu também conheço as tuas curadorias, naturalmente gosto mais de umas do que de outras, mas essa ideia de traçar um discurso a partir do espectador. E a ligação do espectador, isto volta a fazer tudo na maquete. Então, a pergunta pela maquete foi de propósito, porque a maquete é uma proposta de espacialização e de espectralização da potencial circulação nesse espaço. E, portanto, eu acho que, com maquete ou sem maquete, depois são opções naturalmente de cada curador, mas esta questão de ter a noção que aquilo é para ser visto, as pessoas não vão estar a ler metros de texto, isso não existe. Da mesma forma, outra coisa, mas isso é uma questão pessoal, mapas, dão-me mapas. Eu não sei ver mapas. Porquê que me dão mapas? Porque eu quero chegar a ver uma tela, pronto, eu percebo. E depois a resposta é porque é uma questão estética, então não se pode pôr o título da exposição, porque então fica tudo muito clean e são só as obras. Mas isto é uma exposição. As pessoas têm que olhar para uma obra e têm que saber o que é que estão a ver, não têm que estar a fazer o esforço do mapa, a desviar-se da pessoa que vem atrás, a pôr os óculos, que também já se começaram a ver muito bem, e estar ali num filme, quando na verdade aquilo é um ato de fruição. Eu pessoalmente não gosto que a minha fruição seja interrompida por questões técnicas ou por opções que não são suficientemente sofisticadas do ponto de vista estético a justifique ou retirar ou subtrair informação. E portanto voltamos ao livro e à maneira como as coisas são mostradas e pensamos no espectador. Tens alguma coisa sobre isto? Apetece-te comentar? Sim, para aquelas que eu tenho visto que têm um bocadinho para esse lado, parecem-me sempre um bocadinho preguiçosas, mesmo quando estás a veicular aquilo que é escrito, tens que perceber a quem é que estás a dirigir e como é que comunicas. Já. Não é simplesmente a questão de ser pedagógico, mas é questão de saber qual é a pertinência e modos de falar bem mesma coisa que painel de exposição de forma de forma um texto de saúde. Isso é uma coisa que me irrita um bocadinho e irrita-me para um bocado de fogo. Nós começamos, agora estamos a destilar. Não sei, uma das coisas que a mim me faz um bocado de comichão é muitas vezes pegar uma folha de saúde e ver aquilo que está escrito. Não é que as coisas tenham que ser guiadas para um normal livro, não é isso, desculpa, Pedro. Mas é perceber que o lugar para aquele tipo de comunicação não é o lugar de discorrer académico, que tu tens, por exemplo, no catálogo ou noutra coisa de âmbito semelhante. E muitas vezes a sensação que eu suscito é que há uma vontade qualquer vês, eu falo disto das coisas fábricas, paradigmático, vês o que está escrito como se tivessem amigos dos espelhos, a tentar fazer uma espécie de name dropping, e o nome de A, B e C para validar aquilo que eu estou a dizer. Então, se o Habermas diz isto, e se eu estou a citar o Habermas, logo o trabalho é bom. Quer dizer, isto é um raciocínio ínfimo, e é um raciocínio falacioso, porque, na verdade, muitas vezes o que lá está pode ser uma grande desenho e estás a citar a Beyoncé que aquilo é sempre um problema. Naturalmente. É isso. As folhas de sala, eu quando vou ver uma exposição e se vou falar sobre ela, eu gosto de levar as folhas de sala comigo, porque gosto de escrever, gosto de tirar notas, gosto de as ler várias vezes. E às vezes é muito difícil. Nós temos uma folha de sala e, na verdade, às vezes são ótimas folhas de sala, mas é um bocado de exceção, porque a maioria das folhas de sala é feita a partir de vaneios, também descontextualizados, de palavras que às vezes fico a olhar para aquela palavra tão difícil, tão difícil, ir ao dicionário, não sei o que é esta palavra, além de não saber ver lápis, não sei o que é que aquela palavra quer dizer. E depois chego ao fim e vejo um discurso que também não sei se aquele discurso quer dizer alguma coisa, porque parece um desvaneio, e que depois, ok, o que é que esta obra e voltamos à questão da comunicação. Eu acho que muitas vezes passam por uma espécie de presunção qualquer, por eu se pôr os pés para falar do ato de luta. Desculpa a expressão. Mas parece-me que isso é verdadeiramente um equívoco e não é estar a servir o propósito do trabalho do homem. Dar pistas. Exatamente. Dar pistas, dar o tom, dar pistas. Na minha ótica, não foi necessário serve para te incentivar ou para te convidar para te abrir o apetite. Claro. A sabor.
a vida exposição. Claro que sim, claro que sim. Não pode ser uma coisa que te vai dizer o que é que lá está no alto abaixo. São oportunidades de descobrir a coisa. Claro. Também não pode ser uma coisa completamente aliada do que lá está, não é? Claro. A vera descrição técnica das coisas, não. Tem que ser um justo equilíbrio que saibam deliciar. Claro. E eu acho que o trabalho de equilíbrio passa também por este exercício de pensar como é que a coisa é comunicada, não só na constituição da exposição em si, da maneira como as obras se relacionam, articulam qualquer coisa, mas na forma como tu, através de outros dispositivos, como os textos de parede, os textos de estado, os metais, etc., consegues comunicá-lo. E isso obriga a uma ginástica mental em que não pode ser chato assim. Claro. E em que tens que pensar para quem é que estás a escrever, para quem é que te vai ler. E em que contexto de quem? É alguém que tem que pegar nos óculos e fazer um frete que estava a ler, por exemplo? Ou é uma pessoa, é um colega teu que vai lá também, deixa ver o que é que este sítio todo, são tudo coisas distintas. Eu tento fazer uma experiência, não sei se funciona ou não, mas confesso que é uma coisa para mim pessoal. Tento fazer uma experiência que é tento perceber como é que às vezes posso, não é trocar, mas posso explorar os caminhos destas coisas. Já me aconteceu, por exemplo, não foram muitas. Agora, do que está a acontecer com o outro. Numa exposição, um texto do catálogo que acompanha esta exposição, eu escrevo muitas vezes como uma história, uma espécie de um conto. E depois é perceber que esse conto se articula depois como estamos. Mas isso é outra coisa. Isso é um território ficcional, é assumidamente ficcional. É outra proposta que não se liga com o tipo de texto que não é ficcional, não é técnico. E na verdade é um texto em cima de mãos, não é? Que não conduz a nada. Mas que no entanto se pode dirigir ao ser onde a questão. Certo, mas essa ficção é uma ficção localizada, não é? Que parte do hipótese de... Sim. Eu acho que para mim é sobretudo explorar maneiras de comunicar. Pode ser de uma forma mais seca, dizer, isto é uma pintura de 1930 e tal, e tem óleo, e tem tela, e não sei o que mais. Pode ser de uma forma mais pseudo-erudita, dizer, o Habermas diz isto, não diz aquilo. Para dizer que o Habermas nunca vai há 2 semanas, não é? Sim, mas... Tem verdade, isto é uma plagem. Aposto. Mas pronto, agora pequeno. Não, muito bem, Habermas. Isto é um texto de Salman. Sim, mas pronto, é sobretudo perceber como é que, explorando diversas linhas, pode chegar, de facto, àquilo que é pertinente comunicar e é aquilo que importa falar. Não me importa pôr-me em bicos dos pés, não parece que seja assim muito interessante estar a competir com quem quer que seja, dizer, eu sou antigo, também sou muito conhecedor. Não, o que importa é que as pessoas possam ir à exposição, possam, de alguma forma, relacionar-se com aquilo lá estar, e se o meu trabalho, de alguma forma, poder auxiliar nesse sentido e acrescer alguma coisa nisso, Então, eu acho que concordo inteiramente com o que está a dizer, e acho que muitas vezes, tanto do ponto de vista da curadoria, que é sobretudo o nosso assunto, mas também do ponto de vista da crítica de arte, estamos a falar de comunicação, estamos a falar de textos. Quando são os livros de parede, quer dizer, todo este conjunto de coisas que nós estamos a dizer, são aspectos que não facilitam o chegar ao outro, não é tirar complexidade. Não se está a tirar complexidade, apenas se está a propor uma leitura, até pode ir uma outra referência, porque não? Mas é uma leitura que se está a propor, não é uma postura completamente antagónica a essa, que é eu sei e tu não. Eu sei e tu não. Ou seja, a construção de textos que partem de uma ideia sempre, ou de uma postura sempre, de não comunicação. A ideia é criar bandeira e não abrir. E isso incomoda muito, tanto em textos de crítica como em textos de exposições, sobretudo a folha de sala, que serve, ou da parede, que serve para uma comunicação, então aquilo está ali para as pessoas lerem, não é? E portanto, não quer dizer que não possam ter textos mais complexos e até mais de devaneio poético, tudo bem, mas que é um catálogo em outro lugar, e tudo isto eu acho que deve ser falado, porque cada escrita e cada mostra tem o seu lugar, as coisas, há uma técnica, há uma especificidade, há uma ontologia, há um sentido, então não é tudo igual, não são textos que são todos iguais. E parece um bocadinho que se mistura muito hoje em dia. Sim,
Eu tento pensar, não sei, eu gosto muito de uma frase, o arquiteto há Wilson Gaston, que dizia que a simplicidade é o mínimo da complexidade, não é? Vamos dizer mais. Sim. Ou seja, tu consegues ser e complexo naquilo que estás a dizer, consegues investir àquilo que importa falar, mas deves ter a capacidade de fazer de forma acessível. Não quer dizer simplista. Claro, completamente. E eu acho que essa é a parte mais difícil da coisa. Como é que tu tornas a coisa acessível sem a tornar domingueira? Sem tornar Descomplexa, sim. Descomplexificada, descomplexa, ciclista. Sim. Melhor dizendo. Sim. Sim. E em relação a esta questão, por exemplo, das indústrias culturais, que é um outro aspecto que eu acho que é relevante, e voltando àquela ideia que começam a emergir desde os anos 90, não é? Que depois tudo foi muito rápido, e nós de repente temos, voltando aqui ao Mark Fisher, que não há hipótese de não ir, o livro que ele lançou, O Capitalismo e o Realismo, em 2009, isto tudo é capitalismo, não é? Portanto, não vale a pena dizer que não é. E, portanto, mesmo este caráter absolutamente frenético de exposições tem que ver com isto. Os artistas a fazer, a exposição a acontecer. Eu acho que muitas vezes era melhor, era preferível que acontecessem menos e melhores exposições. Não sei o que é que tu achas sobre isso. Ou se achas que quanto mais melhor, ou o que é que tu achas em relação a isso? Eu acho que as coisas devem respeitar o tempo que elas para isto perdem. Não sei se este paralelo é assim muito justo, mas eu acho que é um bocado quase obrigado. Tu não as podes começar. Senão elas não respiram por elas próprias, não são. Não vêm a complexidade da existência, não é? Se tu forças um tempo, se tu forças uma coisa qualquer, aquilo perde a frescura, perde a autenticidade, perde massa ser o reflexo das tuas ansiedades e das tuas inquietações, uma coisa qualquer, mas perde aquilo que tinha de interesse de antes. Eu acho que com as exposições, acontece um pouco uma coisa, não estou a dizer que uma exposição é uma obra de arte, não é isso. Estou a dizer que, como prática criativa, todas as práticas criativas, para eu entender, têm de saber perceber o tempo que elas próprias pedem, o tempo que elas próprias necessitam para respirar, para se afirmar. E às vezes, esta voracidade com que uma pessoa tem que despachar as coisas, agora, acaba por ser enganadora, no sentido em que tu, aparentemente, estás a fazer muita coisa, mas calhar para fazer coisas sem interesse, ou com menos interesse, não é? Precisamente não consegues apurar. Eu gosto muito de culinário, agora não tenho grandes, não tenho muitas projetos, eu gosto muito de culinário, mas eu acho que é um bocado para culinário, não é? Portanto, tu não te vais juntar ingredientes, tens que saber perceber que sentido estás a dar aqui, tens que pôr a tua algoritmos do que sei, qualquer coisa consistente. E tens que perceber o tempo que isso morrer. Não podes pensar que vais fazer uma coisa na natureza em 10 minutos, e fazer o mais rápido, não é? Da mesma forma, não podes pensar que uma exposição que é feita em 3 meses tem a mesma ambição, a mesma capacidade de resposta que uma exposição que é pensada ao 2 anos. Eu gosto de fazer as coisas lentamente e infelizmente não tem sido impossível, porque eu acho que todos acabamos de ter um bocadinho de receios de ter uma questão, não? E confesso que estava aqui um bocadinho mais a ponto de corrente, ou seja, estava cada vez mais de fazer eventos. Isto é que eu gostava, que eu depois faço. Se calhar não consigo ter a linha de descrição dele assim. Mas sim, mas acho que as coisas, acho que este mundo em que nós vivemos, esta densidade, esta complexidade, esta abrangência tão grande, por um lado é muito entusiasmante, o sentimento que dá um leque de escolhas e uma leitura, uma complexidade muito mais vasta, mas ao mesmo tempo há uma pressão e há uma sufraguidade do que queres fazer. Sim. Que eu acho que é um reflexo desse pensamento capitalista. Falamos, temos que fazer mais. Não vale a pena dizer que estamos noutro sítio porque não estamos. Estamos aqui. Agora isto não tem de fugir. Estamos aqui.
pronto, o que é que a gente faz com isto, não é? Sim. Vale a pena agora uma utopia, não sei, portanto, estamos aqui, o que é que nós, dentro do que temos, podemos fazer? Sim. E a mim pessoalmente incomoda-me isso. Para não dizer, então, incomoda-te não vais, certo? Mas eu gostava de ir e às vezes ver coisas melhores, Sim. coisas mais Mas eu acho que é importante. originais. Coisas mais originais às vezes, porque muitas vezes as exposições são muito iguais umas às outras. Por exemplo, como é que eu afiro isto? Sei lá, chego ao final do ano e penso, de quantas exposições é que eu lembro? Faço exercício rápido, eu não vai de 5, eu não lembro mais. Eu fui ver 200. Sim. Portanto, são aquelas que tu, uau, isto é uma coisa diferente. Sim, quando há aquelas listas. É, eu sou pensa. Lá ver. Mas eu gosto de fazer esse exercício, porque me interessa. Penso só, eu lembro de 5, 6. Não. Eu acontece às vezes eu erro. Mas sim, respondendo àquilo que tu falavas, eu acho que isto, o posicionamento tinta-se a partir de dentro. Portanto, é preciso ver, para saber como é que nos posicionamos e como é que trabalhamos. Eu gostava de trabalhar em menor intensidade. Mas tu deixas trabalho precisamente como espectador. Tu és espectador. Sim. Sou piamente aquele aspecto. E que eu acho que a questão de ser espectador é muito importante. Em tudo. Em tudo, não é? Ser espectador ou ser leitor é importante, porque é uma forma de o que é que eu gostaria de receber seriamente enquanto o que é que pode ser importante aqui. Sim. Sei. E mais, a questão de ser espectador, e nomeadamente na ação política, ser espectador de muita coisa, não é só ser espectador de exposições. Ser espectador de muita coisa, de concertos, de cinema, porque tudo isso, a meu ver, acho eu, são referências importantes e que às vezes são uma mais-valia se vê nas exposições. Não, esta exposição é diferente. Não, há aqui o universo, há a complexidade, como é que se cria o universo? O universo cria-se a partir da curiosidade da construção e de ir ver, não é? O universo não se cria do nada, não é? Do nada, e portanto tudo contribui, acho eu, para a construção do universo. Não sei. Sim. Estamos a falar isso, estava a lembrar da tal exposição de Vigil, Poxa, falava há bocado, não é? tive não ver isso agora, até que ver com o treinador. Portanto, tinhas uma parte mediante para a Bolívia, com muitos produtos, com despesas mais mirabolantes e inesperadas, não é? Isso é que quando aqui deve tipo ali faz um sentido. E o mundo é complexo, as coisas são diversificadas, portanto, se és um cidadão do mundo hoje, a tua vivência é uma vivência complexa, uma vivência diversificada. Quer dizer, voltamos um bocadinho àquilo que falávamos há bocado, não é? Esta questão do funil, da socialização, visitar técnicas de exposição, é um bocado uma morte. No sentido em que tu queres um maldito. Sim, e uma localização. Sim. O cinema podia para uma coisa de longe imenso do perceber. As O cinema exposições. ajuda toda a gente, em todo lugar. Sim. E a música também. E a música. Olha, uma coisa que eu acho curioso, nos teus processos, normalmente és tu que escolhes os artistas ou são os artistas que te convidam? Olha, depende. Na verdade, tem acontecido tudo então. A maior parte das vezes acabam por ser os artistas que me corrigem. E quando eu sinto alguma empatia com o trabalho deles, quando eu sinto alguma conexão com o trabalho deles, e quando é possível, tendencialmente penso, olha, isto pode ser um desafio. Bora lá. Há outras situações em que eu acabo por ir buscar esta obra, ou aquela obra, ou aquele artista, ou aquele artista, em função de uma outra engrenagem. Acontece das duas situações. E não sei dizer muito bem qual delas é que me dá mais gosto. Todas elas são diferentes. Todas elas variam de exposição para exposição. Neste espaço que eu arranjei há uns anos para cá, nós temos feito um bocadinho de tudo. Começámos um bocadinho com uma ideia de fazer são dos shows, não é? Portanto, uma espécie de conversa entre dois artistas, porque é uma relação, é uma dimensão simpática, no sentido em que não estás unicamente a lidar em uma única artista, estás a lidar com dois, logo estás a construir uma conversa entre ambos, estás a gerir uma rede de relações que se estabelecem entre
obras de diferentes artistas. Isto era uma coisa de... Agora são 30, isto porque até muito mais que eu tenho, não. É uma espécie de algo próximo. Agrada-me este formato. Voltando à coisa do Lacan, que falámos há bocadinho, eu gosto de pensar isto como quase uma espécie, dizem isto sem qualquer espécie de isto. Gosto de pensar nisto, gosto de pensar as exposições quase como se fosse uma espécie de alfaiataria. Não quer ser nenhum, antes o Brichol disse, que ser uma espécie de design meio pessoal da indústria da economia, acho que o Lebron disse que isto tem, nem quer ser, quer dizer, eu gosto desta dimensão. Lembro-me sempre, olha, voltando ao cinema, lembro-me sempre uma frase que o Orson Welles dizia, uma vez que recebeu um prémio, que me ficou na memória de um amigo meu, já fosse me dizia sempre isto, que é me estimado e que também me ficou sempre no meio. Então o Orson Welles, quando recebe este prémio, e está neste tempo de autoestradas, 50 e tal, neste tempo de autoestradas, deixa-me continuar a ser a vossa mercearia de bem. E eu acho que eu preciso dessa proximidade na relação com a obra, na relação com a artista, na escala que é uma exposição a dois, para poder pensar da maneira que mais me agrada. Ou para quer dizer que as outras também não possam ser desafiadas. Tem sido isto que nós temos tentado fazer neste espaço. Dá uma coisa que tu também fazes, tem muito carinho meu, que é trabalhar coleções. As coleções de live. Sim, que é um outro desafio. Pode ser. O tema das coleções era muito vasto. E submarino também para os falares, mas eu já estava. Mas podes falar. Temos espaço livre lá. Mas sim, mas é um desafio, porque sobretudo há uma outra maneira que é perceberes que sentindo pertinência, que pensamento sobre os vários há construção daquela coleção. Ou seja, se é de facto uma coleção, se tem um nexo, se tem um foco, se tem uma pertinência, ou se é um agregado de obras, seja por gosto, seja pelo critério qualquer. E eu acho que são coisas distintas. E eu diria que quando trabalhas uma exposição a partir de uma coleção, sim, já tenho feito alguns. Quando trabalhas uma exposição a partir de uma coleção, há sempre esse desafio, que é não só construir qualquer coisa, ou inadaptável, ou nem qualquer brote daquela coleção, mas que faça justiça também à raiz ao projeto que foi feito. É mais uma camada que existe em bem tudo aquilo. Sim, é o desafio. Sobretudo, os colecionadores são pessoas, elas para a esquerda, têm a sua complexidade também durante neste processo. E é curioso, mesmo às vezes quando as coisas são só uma questão de juízo de gosto e nem juízo de valor, além de perspectiva são coisas diferentes. Eu dou valor à obra e não gosto da obra. Ou fui focado e não consigo perceber. Mas isso tem valor. Portanto, o juízo de valor é distinto do juízo de resto. Provavelmente, quando estás a construir uma coleção, a criar uma coleção, há um lado de facto com o teu gosto individual, mas há um lado, se calhar, pode haver um pensamento um pouco mais ambicioso, que é, então, o que é que me interessa colecionar? E por sim. E qual é o meu foco? E o que é que eu quero para esta coleção? A maior parte das vezes é um equívoco, aquele que é o colecionador que é uma espécie de status. Pronto, mas isso é outra contexto. Não é mesmo, é sempre a mesma, estamos a conversar, sempre a ser a mesma. Aliás, por exemplo, em relação também a temas, eu não sei se isso é uma coisa que te interessa particularmente ou se faz muito por aí, é em relação, por exemplo, a temas, sei lá, pensar. Temas relevantes, do ponto de vista até político. Como é que tu geres isso? Acaba por ser uma aproximação inerente ou... Eu acho que se isso estiver inuindo na natureza do que são os trabalhos e na natureza do que é a exposição, eles vêm à superfície e são tratados como tal. Que eu não gosto de empenhar bandeiras, quer dizer, acho que o ativismo é necessário e é pertinente, mas para mim eu não tenho que trabalhar com um ponto de partida. Ou seja, eu não pego uma bandeira e digo agora vou lutar sobre os valores do pós-colonialismo, não sei o que. Não, eu acho que se isso está presente, a natureza do trabalho e a natureza das obras que tem aqui em Dab, é uma realidade à qual eu devo estar atento.
E então é qualquer coisa que virá à superfície na forma como eu desenvolvo a exposição. E não vou ficar alheio a ela, como não vou ficar alheio a todas as outras. Agora, parece-me que é mais, talvez seja mais comunicação, não partir disso como um princípio ou impulso do reino, mas partir disso como qualquer coisa que é tanto como todas as outras. Fazem parte deste mundo, vais do mal que é a exposição. Qual é a exposição? Desculpa, senão pode haver este risco que é, estás a criar uma ilustração de uma ideia. Estás a escolher obras, estás a escolher autores, estás a escolher artistas que te vão ilustrar uma ideia de comentador crítico ou outra coisa qualquer sobre aquilo que está a ser feito. Todas as coisas são políticas, não é? Mesmo quando tu dizes eu não sou político, estás a ser político. Nesse sentido, tudo aquilo que tu fazes tem uma dimensão crítica, tem uma dimensão preventiva. E eu acho que esse é um estudo da maneira como desenvolvemos e acordamos. Eu acredito que é mais forte, é mais intrínseco se ele vier arraigada à natureza das obras e à natureza da própria exposição do que como feito for com bandeira hastear no bom início. Qual é a exposição que tu gostavas muito de fazer? Se eu te imaginasse. Nossa, que não já. Só no contexto todo. Nunca pensei muito sobre isso. Na verdade, eu vou reagir um bocado às coisas que me parecem passo a passo. E vou pensando, quer dizer, é claro que gostava de poder fazer aqui, eu gostava de poder fazer ali, ela eu sei que basta. Mas eu não te vou dizer, gostava mesmo de fazer uma exposição no mundo, ou gostava mesmo de fazer uma exposição um pouquinho. Pode ser uma bruta. Não bruta, quer dizer, pronto, se era bem, se não vier, não veio, cada desafio. Podes estar com artistas específicos, enfim, não sei. Eu não sei, cada desafio, eu quero trazer um cara assim, mas não tenho assim grandes estilos, não há. Nem tenho grandes heróis. Não tenho grandes referências a Amanda. Uma coisa que não acontecia sempre na altura da faculdade, porque então, mas o que é que dizer que tu gostas? Acho que sim. É mais dizer que tu gostas, não sei. Mas, quer dizer, gosto deste trabalho deste senhor e gosto daquele trabalho daquele senhor, mas não os vejo como papas, não, quer dizer que não são heróis. Portanto, não tenho assim um autor, quer dizer, há autores. Olha, um que eu gostava muito foi que tive a oportunidade de trabalhar com ele há 3 anos atrás, 2 anos atrás, o Joaquim Costa. Mas não tenho assim grandes. Tenho artistas que são mais próximos no trabalho que desenvolvem, mas não tenho heróis. Acho que os teus, acho que há no ar. Está disponível para cada caso ser um caso e surpreender com o plano. Bom, e há outra questão que eu acho que é impossível não falar dela, que tem a ver com a questão económica, não é? A questão que as exposições de arte, em geral, movimentam muito capital, não é? Em princípio, as pessoas não vão degladiar-se por causa do filme, ou por causa, a questão é as obras de arte, pelo valor intrínseco que têm, independentemente de fazer, porque estamos a falar de arte contemporânea, mas então, aqui, outras também, e na verdade, muitas vezes por causa de lutas corpo a corpo, que as pessoas não percebem, e têm razão, muitas vezes não vão perceber como é que isto é arte, não é? Que é aquela pergunta, como é que a banana do capelão, como é que isto é arte? Portanto, aí também é a propósito e faz sentido a narrativa que de alguma maneira desmaterializa um bocadinho aquilo, essa peça ou outras, e acho que tanto a crítica como a curadoria têm essa função, ou podem ter também essa função, de alguma forma, vai fazer tornar a obra de arte um bocadinho mais transparente. E tornar a obra de arte um bocadinho mais transparente não quer dizer que as pessoas vão gostar da obra de arte, as pessoas gostam do que elas quiserem, mas pelo menos perceber um bocadinho o seu contexto de recepção, de produção e de recepção, que eu acho que é importante. Do ponto de vista institucional e do ponto de vista económico, a curadoria, quer dizer, todas as formas institucionais, se quiseres, ou institucionalizadas do tratamento da arte, é a que está mais engajada com o poder, com o dinheiro e com a política. Sim. Não é? Sim. Queres falar sobre isso? Como é que vês essa? Vamos de uma maneira um bocado excluir. Eu, na verdade, sempre trabalhei, quer dizer, sempre não, onde mais trabalhei com o governo nacional dos Açores, o arquipélago, São Carlos, Alto Feio,
uma posição mais institucional. Mas eu diria que a maior parte do trabalho que eu tenho e que eu quero continuar a desenvolver é enquanto independente, porque precisamente preciso dessa independência enquanto lugar mais fresco. No lugar da instituição, como falávamos um pouco atrás, na minha perspectiva hoje, está muitas vezes quer dizer, é um lugar muito complexo, mas dentro dessa complexidade toda, eu acho que hoje acaba por estar muitas vezes refém desta dinâmica de uma sociedade capitalista, como falávamos há bocado, ou seja, há um conjunto de pressões, há um conjunto de movimentos que são tomados, às vezes de uma maneira mais obscura, às vezes mais em your face, essa expressão, que obedecem a outros protocolos, não são diretamente aqueles do abraço, aqueles da exposição, mas são antes lógicas financeiras, lógicas de poder, lógicas de gestão de interesse e agendas, que a mim não me interessam de tudo. Pois, sei que sim, mas acho que de facto, hoje em dia, acho que a poderia estar muito ligada a esta lógica. Independentemente de tudo estar ligado a esta lógica, porque estamos numa sociedade, num contexto que é incontornável, portanto não vamos dizer que estamos a viver numa ilha, numa luta, porque não estamos. Agora, há formas e manifestações culturais e artísticas, como essa cultura meio editorial, em que de facto há uma grande associação, não só aos patrocinadores, claro, as pessoas têm que ter dinheiro para fazer exposições, mas depois como é que isto acontece? E muitas vezes eu acho que há uma lógica do que vejo, acho que há uma lógica que é pouco clara, que eu acho que é muitas vezes pouco interessante, porque precisamente põe à frente uma lógica política, não é uma política de ideais políticos, é política de estar subjacente a um governo, a um conjunto de diretrizes das quais não se consegue libertar. E, portanto, a arte tem que ser livre por definição. Eu acho que a Bienal para abrir não é muito livre por causa disto. Precisamente porque tem uma dependência factual e de ligação a uma série de links, a uma série de instituições, e portanto a curadoria está muito institucionalizada, eu acho. Sim. Num mau sentido. Eu acho que é diferente, talvez mais facilmente instrumentalizável. Pois. Ou seja, é uma ferramenta que tu utilizas enquanto gestão de interesses, de agendas de poderes. E quando falamos em instituições, ou quando falamos é muito fácil que isso aconteça, infelizmente. Isso não pode ser combatido, ou pelo menos questionado, pelo menos falar-se disso. E não achar que é normal, que é aceitável. Portanto, que pode ser normal. Eu acho que pois. Eu acho que faz. Não quer dizer que não dá nada, mas pelo menos falar sobre as coisas, ou pelo menos identificar as questões, já pode ser muito menos qualquer coisa, não é? Sim, sem dúvida. Não normalizar jogos de influências grandes e que gerem com a política da economia, com algoritmos simples, fazer parecer que não existem, porque eles existem. E na curadoria eu acho que é o ponto onde eles existem mais. Sim. Sim. Quer dizer, sim. Com esta mas eu acho que existe aqui, eu acho que há várias camadas, há várias layers nisto, vários anos. E o curador independente é diferente de um apurador de uma instituição, ou é diferente de alguém que está numa Bienal, ou é diferente de alguém que está numa coleção. Todas as coisas acabam por ter uma agenda diferentes. O que é que eu acho que acontece? Eu acho que no caso de Portugal, que eu felizmente tenho tido a oportunidade de trabalhar noutros contextos fora de Portugal, e isso é muito refrescante, que me permite olhar para o que se passa em vários lugares e perceber as diferenças, e muitas vezes as próximas. Mas o que eu entendo é que em Portugal é um país que tem poucos recursos, e é um país com pouca instrução, e é um país em que as pessoas estão sobrecarregadas, não é? Portanto, ninguém, ou quase ninguém, na verdade, tem dinheiro, interesse, disponibilidade para ligar a exposição e verdadeiramente ver a exposição. Eu estou a brincar um bocadinho, mesmo no nosso meio, quando tu vais ver uma exposição,
a parte das pessoas que lá entram é em modo de safari, não é? Quando se tiver as e-mails, então, e vão-se embora. Tá. E nem sequer está o tempo necessário para ver aquilo como necessito. Eu acho que isto é o reflexo de uma agenda em que tu tens que contar por uma espécie de eficaz autônomo, conseguires manter a Para a sobrevivência, não é? autônomo. Não há preciso ser assim. Pois, acho eu quero acreditar que não. E eu faço um esforço no sentido de lutar para que não seja assim. Quer dizer, este espaço que eu estou a gerir, por exemplo, eu tento procurar outros tipos de abordagens, precisamente que vão ao contrário desta lógica de funcionamento. E para mim são mais estimulantes enquanto processo de trabalho, mas a verdade é que funciona contra a corrente. E tenho a possibilidade de funcionar sim, tenho capacidade de manter este espaço a funcionar. Mas, na verdade, se eu fosse dependente de apoios, de conexões, de algoritmos, de uma série dos outros elementos do meio, quer dizer, estava frita, nem 3 meses falava, nem ou não ia com a agenda. Esse meio tem que ser questionado. Esse meio existe o que é. Mas tem que ser questionado, quer dizer, não pode ser o jogo das cadeiras. Sim. Não pode ser o jogo das cadeiras. Pronto, não encontro outra forma mais simpática de dizer isto. Sim. Não pode ser. A arte tem que estar sempre primeiro, o pensamento sobre a arte tem que estar sempre primeiro, antes de um jogo de cadeiras ou de um jogo de esquemas de poder. Sim. Acho eu. Senão elas têm bem vão fazer outra coisa, vão ser economistas, vão trabalhar nas finanças. Não é? Se há um produto que nos pode salvar, acho eu, especialmente num mundo tão complexo e tão triste às vezes onde estamos, é a arte. E, portanto, se a própria arte se deixa conspurcar por estes territórios que vão à frente da produção artística, eu acho que está o caldo entornado. Eu não sei quando é que a gente vai. Mas eu acho que isto é transversal, não? Quer dizer, a curadoria é uma coisa onde tu consegues detectar isto muito bem. Claro. Mas eu, na verdade, acho que é uma coisa transversal, é uma coisa que atravessa a prática artística também, não é? Quer dizer, a famosa coisa do jaquinzinho, o artista permite não sei quantos trabalhos para vender no posto. É por falar desse, não sei, dos aqui. Os jaquinzinhos, aqueles pratos de... Não. Sério, mas... Eu não... É uma espécie de brincadeira do nome de serrar aqueles trabalhos que são feitos a enviar, não é? E para ter o povoado. Há tipo venda de Natal. Sim, por exemplo, olha, as exposições para ver estes clientes, nós vemos em dezembro, que era A exposição. que era mestre de fim de ano, que é uma constante na maior parte das galerias. Vou ser aqui, vou ser torcida, por caso é o que é. Mas, ou seja, este pensamento, que eu acho que muitas vezes tem que ver com uma questão de esquecidos, a questão de como deixar de manter estado todo é um pensamento e, infelizmente, qualquer coisa que também se vem das práticas, da prática artística, à prática editorial, etc. Mas eu acho que é fundamental, independentemente da forma como cada um consegue encontrar uma maneira de impor aquilo, eu acho que é fundamental estar consciente de o que é central no trabalho que cada um desenvolve, o que é de facto honesto, o que é de facto estruturante. E, na minha perspectiva, aqui que este documento que deste, que é relevante, é a natureza artística do trabalho, a capacidade política que eu tenho, não os compromissos e agenda de poderes, de mudança, por eles estabelecem. Sim. O que é que eu posso dizer? Infelizmente acho que é um bocado muito tecnológico ainda. Pois, mas temos que mudar. Sim. Ou pelo menos querer. Sim. Querer. Às vezes não sei se a coreografia quer, se os eles querem, não sei se querem. Mas pronto, gostava que eles quisessem. Então, eu posso falar por mim. Mas tu queres, não queres, Sérgio? O que Eu também quero que tu queiras. E acho que podemos acabar esta conversa, de facto, chamando a atenção para o valor imenso, não é, destas críticas e coisas boas que disseram ao longo da nossa conversa. A curadoria é fundamental, porque a curadoria é o que leva a arte às pessoas. Eu estou zangada quando ainda acha que uma coisa pode ser diferente. É por isso que eu acho que estou zangada. Porque quando, em relação a isto, quando uma pessoa não se zanga, é porque já está tudo não interessa. Eu acho que a arte interessa muito, acho que as pessoas interessam muito. E acho que também pessoas assim. E de facto a exposição é um grande local onde as pessoas podem trocar ideias. ouvir bem.